Após anos de discussão jurídica e algumas biografias recolhidas ou proibidas de circular, o Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que não será mais necessária a autorização prévia ou aval de familiares ou herdeiros de biografados para que as obras possam ser publicadas. Segundo a Suprema Corte, a exigência representaria uma censura. As editoras tenham sido as grandes vencedoras aí talvez até mais que os biógrafos, né? Muitas delas estavam receosas, né, segurando seus projetos por causa do medo de receber algum processo, tendo em vista, em grande parte, o que aconteceu no caso do Roberto Carlos, na biografia do Paulo César de Araújo. E geralmente nenhum biografado é vítima, quer dizer, se fala a verdade, e a verdade às vezes dói, principalmente para os herdeiros, que mitificam os seus pais, os seus avós, né? Mas a vida é assim, as pessoas são boas e más. Entretanto, algumas editoras do país, como essa de São Paulo, sempre publicou biografias sem autorização dos familiares e herdeiros, por entender que é um direito de todos o acesso a essas obras. Nós, desde o início, respondemos a vários processos por causa disso, mas nunca deixamos de cumprir com o nosso dever. Eu acho muito importante para as outras editoras, né? Porque eu acho que para nós, da geração, é até ruim, porque vários autores iam nas outras editoras com seus livros, as editoras não queriam publicar por medo, o departamento jurídico vetava e vinham para nós. Então agora nós vamos ter que trabalhar mais, porque a concorrência agora ficou mais difícil. Porque eu sempre interpretei a Constituição da maneira que o STF interpretou, e não podia ser de outra maneira. Existe um artigo da Constituição Federal que garante a liberdade de expressão, e outro que garante a qualquer indivíduo, personalidade ou pessoa comum reclamar da forma como foi retratado numa biografia ou num livro de reportagem. Então, cada um é livre para entrar com a sua ação contra qualquer editor, e nós sempre enfrentamos essas ações. A também poetisa Alice Ruiz, viúva do poeta biografado Paulo Leminski, apesar de não ter autorizado duas biografias sobre o autor, enxerga que a decisão dos ministros foi positiva. Vai ser positivo, de certa forma. Por quê? Farão várias biografias sobre uma mesma pessoa, né? Não vai centralizar num ou no outro biógrafo. Acho que alguns autores merecem várias leituras. Por outro lado, eu acho que os biógrafos vão ser mais cuidadosos agora, porque se por um lado o STF liberou, por outro será punido tudo aquilo que não tiver de acordo, que denegrir o biografado ou, enfim, mentiras, né? Então, eu acho que está tudo certo. Eu acho que foi ótimo. Entretanto, biógrafos e editores com experiências em obras não autorizadas afirmam que a decisão do Supremo fará com que o gênero literário das biografias seja melhor difundido sem que autor e editora sejam punidos pelos livros que produzem. Pega o exemplo do Mil Dias de Solidão, do Cláudio Humberto Rosa Silva. Ficou meses na lista de mais vendidos, em primeiro lugar, e tudo que o autor e nós ganhamos com esse livro foi para pagar advogado. Deu um maior prejuízo. Eu acho que a partir dessa decisão vai mudar muita coisa, claramente, né? Quer dizer, a gente vai ter mais liberdade para escolher o personagem, sem pedir autorização da família, sem ter que beijar a mão do parente, né? Eu tentei fazer alguns livros não autorizados e não consegui. Um exemplo é o livro do Gilberto Gil, que eu cheguei a negociar com algumas editoras. A família não vetou o livro, mas assim que soube que eu estava escrevendo o livro, convidou um biógrafo oficial, né, para fazer o livro, e eu fiquei, né, impedido de falar com pessoas próximas ao Gil, que iam usar o mesmo tipo de argumentos, dizendo que se já falou para um biógrafo oficial da família, não ia contrariar pessoas próximas à família, né? E meio que aconteceu um pouco com Sócrates. Consegui falar com muita gente importante, mas tem pessoas que não queriam se comprometer com a família do Sócrates e preferiram não falar comigo. Os livros não deixam de ser uma homenagem a esses artistas, né? Talvez tenha algumas passagens nos livros que desagradem as famílias ou os biografados, mas acho que isso mostra apenas que os biografados, além de terem feito trabalhos admiráveis, também eram humanos. Acho que só
isso só humaniza os personagens.